Vamos tratar agora da teoria da filtração no que tange à modelagem matemática deste processo. Quando um fluido passa pelo meio poroso, o atrito entre o fluido, as partículas e o meio filtrante resulta em uma perda de pressão. Com o passar do tempo, conforme as partículas se depositam no meio filtrante, a torta depositada se torna uma espécie de novo meio poroso, que também oferece resistência à passagem do fluido. Dessa maneira, a perda de pressão total é igual à soma das contribuições do meio filtrante e da torta. Existem equações que modelam a perda de pressão no meio poroso e na torta. A queda de pressão na torta pode ser descrita através da equação, em que μ é a viscosidade do filtrado, ômega é a massa de sólidos depositada por unidade de volume do filtrado, V é o próprio volume do filtrado e A é a área normal do fluxo do filtrado. Alfa, por fim, é a resistência específica da torta. Essa resistência pode ser quantificada pela equação que se segue, em que K é uma constante, Epsilon é a porosidade da torta, S0 é a área superficial das partículas sólidas e ρS é a densidade das partículas sólidas. K se apresentará como constante apenas para tortas incompressíveis. Para tortas compressíveis, alfa admitirá diferentes valores ao longo de uma dada filtração. Para esses casos, são necessários outros procedimentos para a devida quantificação de seu valor numérico. Na maioria dos casos industriais, as tortas formadas são compressíveis. O que é costumeiramente feito é um experimento à pressão constante, em que valores de alfa são aferidos ao longo do tempo. Se utiliza então um alfa médio encontrado a partir desses dados. A queda de pressão no meio filtrante pode ser expressa por esta equação, em que Rm é a resistência do meio filtrante, μ é a viscosidade do fluido, A é a área normal ao fluxo de filtrado e V é o volume de filtrado e, por fim, T é o tempo. A resistência do meio poroso pode ser considerada constante durante qualquer ciclo de filtração. Ela é especialmente importante nos momentos iniciais da filtração, quando a queda de pressão ocasionada pela torta ainda não é muito significativa. Substituindo as equações de queda de pressão no meio filtrante e na torta na equação geral de queda de pressão, obtemos a expressão geral da filtração.